Agora, tipos de verbo no predicado. Bom, eu já sei que o predicado é aquilo que eu digo acerca do sujeito. Dentro do predicado, e o verbo sempre vai estar dentro do predicado. Dentro do predicado, então, nós temos dois tipos de verbo. Temos ou o verbo de ligação ou o verbo significativo. Vamos ver. O verbo, palavra indispensável à constituição da oração, lembra que eu falei que não existe análise sintática sem verbo? Então, gente, sempre vai ter verbo, ele é indispensável, tá? Para formar a oração. Se não tiver verbo, não é oração, é frase nominal. Sempre ocorre no predicado, então sempre o verbo vai estar no predicado. E dependendo das relações que se estabelecem entre ele e os demais termos, pode ser de dois tipos, ou verbo de ligação ou verbo significativo. Verbo de ligação é todo verbo que por si só nada informa a respeito do sujeito. Ele apenas liga o sujeito ao predicado. Pessoal, o verbo de ligação, ele não traz ali uma informação sobre o sujeito, ele está apenas ligando o sujeito ao seu predicativo. Desculpa, a hora que eu li eu falei predicado, mas é predicativo, tá? Nós vamos ver daqui a pouco, predicativo. Deixa eu ver se tem já nessa play, neste. Aqui ainda não tem o predicativo. Tem o predicativo aqui logo abaixo, tá, gente? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma estrutura que tem verbos de ligação. A moça é inteligente. A moça é inteligente, é a estrutura que eu vou fazer análise com vocês. Vamos lá. Essa estrutura começou com a letra maiúscula, foi até um sinal de pontuação forte, ponto final. Eu tenho aqui um período, né? A moça é inteligente, é o verbo ser. Sempre começa procurando o verbo. Achei o verbo. Eu pergunto pro verbo, quem é inteligente? Ele vai me responder, a moça. Então, a moça é o sujeito dessa oração. Tudo que não é sujeito é predicado. Então, o sujeito é aquele ser a respeito de quem eu estou dizendo algo. E o predicado é o que eu estou dizendo sobre o sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Qual é o predicado aqui? É inteligente, é o predicado. Certo? Veja que inteligente é a característica da moça. É a qualidade da moça. Então, esse verbo aqui é o verbo ser. Ele é uma ponte que está ligando o sujeito à característica dele. O nome que eu dou à característica do sujeito que fica dentro do predicado, característica do sujeito que está dentro do predicado é predicativo do sujeito. O verbo de ligação é o verbo que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Ele não traz ali uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, outro processo. Ele é apenas a ponte, fazendo essa conexão entre o sujeito e a sua característica que está dentro do predicado, que é chamada de predicativo do sujeito. Nós veremos aqui abaixo, tá? Agora, vamos ver o verbo significativo. A menina ama chocolate. A menina ama chocolate. Vamos fazer análise. A estrutura começou aqui com a letra maiúscula e encerrou no sinal de pontuação que encerra a ideia. Ponto final. Então, eu tenho um período aqui. Sempre eu começo procurando o verbo, tá? Em análise sintática. O que é análise sintática? É fazer análise da estrutura da oração, os termos da oração. E nós estamos vendo os termos essenciais, sujeito, predicado. Existem outros termos? Com certeza. Termos acessórios, termos integrantes. Existem as orações coordenadas, subordinadas, que estão lá na playlist Introdução ao Período Composto. Tudo isso é fazer análise sintática, tá? Então, eu já achei o verbo. Agora eu tenho que achar o sujeito. Para eu achar o sujeito, eu pergunto pro verbo. Verbo, quem ama chocolate? Ele vai responder, a menina.
Então, pessoal, a menina é o sujeito dessa estrutura, dessa oração. Esse período tem só um verbo, tem só uma oração, chamado de período simples, né? Achei o sujeito, a menina. A menina é o sujeito. Para eu achar o predicado, é só eu verificar. Tudo que não é sujeito é predicado, então é por eliminação. Já achei o sujeito, todo o restante da estrutura é predicado. Amo chocolate é o predicado. Lembra que eu disse há pouco? O verbo sempre vai estar no predicado? Então, amo chocolate, temos o predicado, o verbo amar está dentro do predicado. Veja que amar é uma ação, né? Um processo. Amar é um processo, é um fato. Chocolate está complementando ali o verbo. Vamos ver mais pra frente, que é um complemento do verbo. Mas o que importa agora é entender que esse verbo aqui, ele não está ligando o sujeito a uma característica do sujeito. Chocolate é característica da menina? Não, não é característica da menina. Chocolate é apenas uma complementação do verbo. Quando eu digo, a menina ama, você vai perguntar, ama o que, professora? Aí eu vou falar, chocolate. Então, chocolate é o complemento do verbo, tá? É o chamado de objeto direto, que nós vamos ver mais pra frente. É objeto direto. Então, chocolate não é a característica da menina. Lembra que para ser verbo de ligação, tenho que ter uma estrutura que liga o sujeito ao predicativo do sujeito? O que é o predicativo do sujeito? É a característica do sujeito que fica no predicado. Aí eu teria um verbo de ligação. Aqui eu tenho um verbo que traz um processo, um fato. Amar chocolate é um fato. Então, esse verbo é chamado de verbo significativo, diferente do verbo de ligação, tá? Então, vamos de novo aqui, ó. O que é o verbo de ligação? É todo verbo que, por si mesmo, nada informa a respeito do sujeito. Ele apenas liga o sujeito ao predicativo. A menina é inteligente. É o verbo ser. Esse verbo está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É a característica do sujeito que está dentro do predicado. Agora, olha o verbo significativo. Estou lendo novamente com vocês. Diferentemente dos verbos de ligação, os verbos significativos expressam por si mesmos uma informação e tem, portanto, um sentido próprio. Então, aqui eu estou passando uma informação acerca da menina. Esse verbo representa um fato, um processo. Ela ama chocolate. Ele não pode ser verbo de ligação, porque chocolate não é uma característica da menina. Se ele não pode ser verbo de ligação, logo ele é um verbo significativo, ok? Para finalizar, tipos de predicado. Nós temos 3 tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal e o predicado verbo nominal. Predicado nominal. Quando o verbo é de ligação, olha a importância de entender verbos de ligação, gente. Se você não entende verbos de ligação, como é que você vai classificar o predicado, né? Tem que entender. Então, quando o verbo é de ligação, o predicado classifica-se como predicado nominal e seu núcleo é o predicativo do sujeito. O que é o núcleo? É a parte mais importante. Lembra quando nós vimos ali o núcleo do sujeito? Agora tem que entender também de núcleo do predicado. Então, o que é o predicativo do sujeito? Termo que exprime uma característica, modo de ser ou estar atribuída ao sujeito por intermédio de um verbo de ligação. Para ser predicativo do sujeito, tem que ser uma característica do sujeito e tem que estar lá dentro do predicado. Ué, mas tem característica do sujeito que está fora do predicado? Tem. E aí não é predicativo do sujeito. Nós veremos mais à frente, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. A vitória é possível. A estrutura começa aqui, com a letra maiúscula. Encerrou no ponto final, que é um sinal de pontuação forte. Quais são os sinais de pontuação que encerram períodos? Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticências. Vamos arrumar aqui esse ponto de exclamação, né?
Ficou meio bagunçadinho, deixa eu arrumar aqui. Então, esses são os 4 sinais de pontuação que encerram períodos, tá? Então, esse período aqui, vamos sempre em análise sintática, vamos procurar o verbo primeiro. A vitória é possível? É o verbo ser. Tem mais algum verbo? Não. Então, esse período tem só um verbo. Se ele tem só um verbo, ele tem apenas uma oração. Quando o período tem só uma oração, ele é chamado de período simples. Período simples, né? Que é o tema dessa playlist, né? Essa playlist é introdução ao período simples. Quando tem só uma oração dentro do período. Veja que agora que eu achei o verbo, eu preciso achar o sujeito. Eu olho para o verbo e pergunto, verbo, quem é possível? Ele vai responder, a Vitória. Então, a Vitória é o sujeito da oração, certo? Tudo que não é sujeito é predicado. Então, qual é o predicado dessa oração? É possível. É possível é o predicado. Pessoal, possível não é uma característica da Vitória? É uma característica da Vitória. Vitória não é o sujeito? Sim. Então, aqui eu tenho a característica do sujeito que está dentro do predicado. Então, possível é o quê? Predicativo do sujeito, tá? Então, possível é o predicativo do sujeito, ok? Predicado verbal. Então voltando ali, né? Para classificar, esqueci de classificar. Se eu tenho uma estrutura que tem um verbo de ligação, após esse verbo de ligação eu sei que tem o predicativo do sujeito, qual é a classificação desse sujeito? Desse predicado, desculpa. A classificação desse predicado é o predicado nominal. Predicado nominal, quando eu tenho um verbo de ligação, né, dentro da estrutura. Depois esse verbo de ligação vai ter o quê? O predicativo do sujeito, predicado nominal. Ok? Agora, olha só. Predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo significativo. Gente, para eu saber se é verbo significativo, se não for verbo de ligação, é por exclusão, né? Se não for verbo de ligação, ele vai ser significativo. O que é o verbo de ligação? É aquele verbo que traz após ele uma característica do sujeito. Ele não tem ali, ele é vazio de significado, né? Ele é vazio de sentido. Ele não está trazendo ali um processo. Ele faz apenas a ligação entre o sujeito e o predicativo. Então, se ele não é de ligação, ele é significativo. Exemplo. O Mar dá lição de paciência. A estrutura começou com a letra maiúscula, encerrou no ponto final. Essa estrutura, pessoal, que começou com a letra maiúscula, encerrou com ponto final, ela é chamada de período. Eu preciso procurar o verbo. Dar é o verbo dar. Eu olho para o verbo e pergunto, quem dá lição de paciência? O Mar. Então, o Mar é o sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Qual é o predicado, então? Dá lição de paciência. Tudo isso aqui é o predicado. Depois do predicado, veja, depois do sujeito, achei o predicado. Depois desse verbo aqui, ó, olha para esse verbo. Esse verbo, ele tá fazendo apenas alguma ponte entre o sujeito e uma característica? Não, esse verbo, ele não é vazio de significado, diferente do que é o verbo ser. Ele traz um processo, né? Mar dá lição de paciência, ó, ele traz um processo. Então, ele é um verbo significativo, diferente deste aqui, né? Agora, para finalizar, predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos. O primeiro núcleo é um verbo significativo e o outro predicativo do sujeito ou do objeto. Exemplo, ele voltou para a cidade nervoso. A estrutura começou na letra maiúscula, foi até o sinal de pontuação forte, ponto final. É um período aqui. Começa procurando o verbo. Ele voltou para a cidade nervoso, voltou, o verbo voltar. Pergunta para o verbo, quem voltou para a cidade nervoso? Ele é o sujeito.
Tudo que não é sujeito é predicado. Qual é o predicado? Voltou para a cidade nervoso. Tudo isso aqui é predicado. Agora veja, voltou para a cidade, esse verbo aqui, ele não é vazio de significado, ele não é vazio de sentido, ele traz um processo, então ele é um verbo significativo, ele traz um processo, uma ação, ação de voltar para a cidade. Então, aqui eu tenho esse verbo como sendo o núcleo do predicado. Agora, quando eu digo tá na cidade nervoso, nervoso não é uma característica do sujeito? É uma característica do sujeito que está aqui dentro do predicado. Ué, então aqui eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Sim, eu tenho um predicativo do sujeito. Veja, então, que nesse predicado eu tenho um verbo que traz uma ação, é um verbo significativo, e também tenho um predicativo do sujeito. Opa, eu tenho as duas coisas. Verbo significativo mais predicativo do sujeito. Portanto, eu tenho aqui um predicado verbo nominal. É a junção, né? Ele tem a ação ali, tem um processo, mas também tem o predicativo do sujeito. Portanto, predicado verbo nominal. Pessoal, no primeiro momento, isso aqui tudo pode parecer muito complexo, mas no próximo vídeo eu vou gravar para vocês alguns exercícios, nós faremos juntos, e vocês vão ver que fazendo exercícios fica bem mais fácil colocar em prática tudo isso que nós vimos agora na teoria, tá bom?